Com todos os milagres, os sinais e os testemunhos, com a pregação e com o ministério do Senhor Jesus, com o cumprimento visível, literal das profecias, era de se esperar que os líderes religiosos da época de Jesus entendessem que Jesus era o Cristo, recebessem a Jesus como o esperado Messias. Entretanto, eram seus maiores inimigos. Jesus ensinou várias vezes, advertiu várias vezes a esses líderes religiosos acerca da sua função, acerca da sua identidade. Vamos ver um texto desse, João 8, 12 a 20. Jesus dizendo que é a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mais ainda, então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Quando Jesus falava de si, quando Jesus falava sobre a sua pessoa e sobre a sua missão, os fariseus cuidavam logo de dizer, você está falando de você mesmo? Isso não tem invalidade. Tentavam desqualificar, assim, e desqualificavam o testemunho do Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, verso 14, eu estou lendo de João 8. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Jesus estava dizendo assim, olha, eu dou meu testemunho, o testemunho de mim, porque eu tenho total conhecimento, total compreensão da minha identidade. Eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Que Jesus declarava para os fariseus, vocês julgam segundo a carne, o pensamento de vocês é carnal, o julgamento de vocês é carnal, e ele precisa se tornar espiritual. As atitudes religiosas de vocês são terrenas, não são celestiais ou espirituais. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ainda o verso 18 diz assim, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus estava dizendo aqui que o ministério dele era de total identidade com o Pai. O ministério de Jesus era o ministério do Pai. E ele diz aqui no verso 17, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus dizia que o seu testemunho era verdadeiro porque era o testemunho dele próprio, enquanto ser humano, e era o testemunho de Deus, o Pai. Portanto, segundo a lei dos hebreus, o testemunho de duas pessoas, Jesus e Deus, o Pai. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu Pai? E respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Conhecer Jesus, irmãos, é também conhecer o Pai. É conhecer o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Veja, Jesus estava fazendo declarações importantes e declarações subversivas à ordem religiosa. Por que não o prenderam? Porque ainda não era a hora. Não tinha chegado ainda a hora do Senhor Jesus. Quero ler um texto da nossa lição. Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele nem ao Pai. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Veja, por mais que Jesus fizesse, por mais sinais, por mais declarações, por mais demonstrações através das Escrituras, estes líderes religiosos não aceitavam ao Senhor Jesus. Continuando a partir do verso 21, novos ensinos de Jesus à liderança da Igreja Nacional. De outra feita, Jesus falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. O
que Jesus queria dizer aí? Qual era essa referência? A referência era o juízo final, quando os homens lamentarão não terem seguido, não terem aceito a Jesus. Quando for demasiadamente tarde para a salvação. Quando a porta da graça estiver fechada. Vocês vão me procurar, mas perecereis nos vossos pecados. Esse é um alerta para nós também, irmãos. Nós devemos procurar ao Senhor Jesus enquanto é dia, enquanto é possível fazê-lo. Não esperar que feche a porta da graça para depois lamentar não poder mais aceitar ao Senhor Jesus. No verso 23, encontramos a frase que dá título ao estudo de hoje. E prosseguiu, vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus estava dizendo àquela liderança espiritual. Vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês são religiosos, mas não são espirituais, não são piedosos. Sabe, irmãos, nós podemos ser religiosos, estar numa religião, obedecer às doutrinas desta religião, às tradições dessa religião, e mesmo assim não sermos piedosos, não sermos espirituais. Muitos têm aparente piedade. Sabe, aquela liderança religiosa hebraica tinha uma aparente piedade, um formalismo religioso. Veja o texto da nossa lição. Isso não era novidade. Deus havia dito aos israelitas que os israelitas o louvavam apenas com a sua boca e com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando ele disse: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 7:7. Os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram desse mundo, ao contrário de Jesus, que afirmou que não era desse mundo. Já era bastante ruim que estivessem enganando a si mesmos, mas a tragédia era agravada, porque também desencaminhavam outras pessoas. Embora, curiosamente, João tenha escrito que, como resultado da conversa descrita nesses versículos, muitos creram no Senhor Jesus. Vamos ver o que mais Jesus falou. Disse-lhe Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai que me enganou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, que era o Filho do Homem, disse nessa declaração: o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou. A mesma maneira que Deus o Pai falou com Abraão, falou com Moisés. Eu sou o que sou. Jesus estava intrinsecamente identificado com Deus o Pai. Mas ainda veja lá no verso 27, diz assim, Jesus estava ensinando todas essas coisas, mas eles não atinaram de que falava do Pai. Quando Jesus estava dizendo que estava identificado com o Pai, aqueles líderes religiosos estavam obscurecidos espiritualmente e não entendiam, não atinaram que Jesus falava do Pai. Mas essas mensagens que não penetravam no coração dos líderes religiosos, penetravam no coração do povo e penetrou também no coração de muitas outras pessoas. Veja o verso 30, ditas essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram na mensagem do Senhor Jesus. Muitos deixaram a religião formal. Ainda hoje, irmãos, muitos creem no Senhor Jesus. Muitos estão enganados em certas doutrinas, em certas práticas religiosas, mas quando conhecem Jesus, creem no Senhor Jesus e deixam então essas práticas e passam a adorar Jesus de acordo com a sua vontade. Deixam a religião formal, uma religião de tradições, uma religião de ordenanças, e passam a crer no Senhor Jesus como Salvador e como Senhor. A mesma coisa que acontecia quando Jesus estava pregando, acontece hoje quando a igreja, quando os membros da igreja, os crentes, estão pregando a palavra de Deus, pregando as Escrituras. Muitos não vão crer, muitos vão rejeitar, muitos vão ridicularizar, tentar desqualificar a mensagem bíblica.
muitos vão perseguir os cristãos, os verdadeiros crentes, mas muitos vão crer. E é dessa maneira, então, que nós vamos ficar felizes. Assim como o verso diz assim, Jesus viu o seu trabalho e ficou satisfeito. Satisfeito com a salvação, satisfeito com a salvação dos seres humanos, satisfeitos com a nossa salvação e com a salvação de cada um daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o resgatador.